Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada e justificada, mediante a fé e que está em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado, como afirma as Escrituras, Romanos capítulo 5, 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que também nos dá a graça e o poder de estarmos não somente em paz com Deus, mas em paz com todos, como afirma Hebreus 12, 14, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Creia que em Cristo nós temos paz, perfeita paz com Deus e paz com todos, e vivemos em santificação, santificação esta em Cristo e pela sua palavra. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho da Justiça da Fé, no qual nele eu creio, nele eu vivo, firmado e edificado para a glória de Deus. Creia sim em Cristo e como diz as Escrituras, creia. Vamos ainda dar continuidade ao precioso tema da salvação dos eleitos de Deus, como afirma as Escrituras. A salvação não é e nem depende da escolha do homem. Não depende do livre-arbítrio, como ensina um sistema enfermo, mentiroso, falso teólogo, negando a soberania de Deus, negando as Escrituras e o poder de Deus por falta de revelação do Espírito Santo. Então, Gisele, a salvação dos eleitos de Deus não é por escolha própria, não. João capítulo 15, 16 diz: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vá e dê frutos, e o vosso fruto permaneçam para sempre. João 15, 16. Gisele, que a salvação não é por livre-arbítrio, não é pela escolha do homem, e sim pela escolha de Deus, o que se diz, então, em face de tudo o que o sistema tem ensinado a respeito da salvação, dizendo que o homem tem o poder do livre-arbítrio de aceitar ou rejeitar a Cristo. É uma mentira, é diabólico, é contra Cristo, é contra a sua palavra. Então, Gisele, a salvação, tem certeza mesmo que ela não depende de quem quer ou de quem corre, segundo as Escrituras, eu creio? Não. A palavra deixa bem claro, eu creio, como está escrito em Romanos capítulo 9, versículos 16, que diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. E para os que conhecem a Deus, ou antes sendo conhecido por ele, sabe que esta misericórdia não se deu no dia em que eu aqui recebi a manifestação do que já havia sido determinado por Deus. Ou seja, a minha salvação, ela está baseada na misericórdia de Deus que me foi dada em Cristo antes da fundação do mundo, como afirma Efésios 1:4, que diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E eu, mediante revelação, pelo Espírito Santo, na palavra de Deus e baseado na autoridade desta palavra, eu afirmo que a nossa salvação se deu antes do pecado de Adão, baseado em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos 9 e 10, que diz que a nossa salvação se deu antes dos tempos eternos. Então, quem e a quem é dado esta salvação? Ela se perde, Gisele? Não. A mentira do sistema teólogo deste século, que é a sabedoria que se reduz a nada, afirma
que a salvação se perde, mas a sabedoria predestinada por Deus e dada aos seus eleitos por revelação, assegura que esta salvação não se perde, porque se qualquer pecado meu ou seu tirasse a nossa salvação, este pecado certamente seria maior do que o sacrifício da justificação de Cristo em nosso favor. Então, Gistelmo, por que muitos ensinam que a salvação se perde? Ensinam porque estão equivocados e estão debaixo de doutrinas de demônios. Muitos estão dentro de doutrinas várias e estranhas, como afirma Hebreus 13, 8 e 9. A doutrina da perca da salvação não é bíblica, ainda que alguns, se passando por teólogos, queira que a salvação se perde, baseada em personagens destinados por Deus para a perdição. Gistelmo, Judas não era um discípulo, não era um apóstolo de Jesus Cristo? Não. Ele estava ali colocado por desígnio de Deus nas Escrituras, determinado a ser o traidor que levaria Jesus Cristo para a cruz a preço de 30 moedas de prata. E a palavra deixa bem claro que Judas nunca foi salvo. Ele estava ali apenas no meio dos discípulos e não era discípulo de Cristo. Você estude as Escrituras a respeito do cumprimento das Escrituras com relação ao sacrifício de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e principalmente João, que quando o próprio Cristo afirmou, dizendo: eu não vos escolhi em número de 12, entretanto um de vós é diabo, se referindo a Judas, o que o iria trair. Assim está escrito. Então, no determinado tempo de Deus, nos desígnios de Deus, Judas se revela como um diabo, na mesa ali da comunhão de Cristo com seus discípulos. Pai, ali, chegada a hora, ele disse: um de vós há de me trair. E todos ficaram perplexos, perguntando quem o trairia. E Deus ali, através de Cristo, revelou que era Judas, quando permitiu que ele molhasse juntamente com Jesus o pão no vinho. E aí, quando ele faz esse ato para deixar bem claro que ele não era um salvo, o pai disse: vai e faz o que tens que fazer. E diz que imediatamente ele saiu e foi trair Jesus. Em Atos capítulo 1, versículos 25, diz que Judas se extraviou, indo para o seu próprio lugar, que é a condenação eterna. Então, em outros versículos ou capítulos da Bíblia, muitos buscam um entendimento carnal para negar a soberania de Deus quanto à salvação, usando pessoas que nada têm a ver com salvação e nunca foram salvos. Muitos são e têm sido nas Escrituras revelado personagens que nunca foram salvos, porque não são de Deus para a salvação, e são sim para a condenação. Gistelmo, isso não é grave? Grave é você não crer em Cristo como diz as Escrituras. Grave é você acreditar nestas doutrinas e negar a Deus, o Evangelho e o poder do Evangelho. A palavra deixa bem claro que Judas nunca foi salvo. E muitos que têm perdido, sendo o povo de Deus, os benefícios, mas nunca, jamais, a salvação. Em Oséias capítulo 4, versículos 6, afirma, dizendo: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Ou seja, o povo deixava de viver os benefícios da salvação por serem povo eleitos de Deus, porque faltava conhecimento. E este conhecimento era negado pelos sacerdotes, como hoje é negado pelos falsos profetas, falsos pastores, falsos teólogos e a falsa teologia, dizendo que o povo de Deus pode perder a sua salvação se eles não a manter
com obra de sacrifício, com tudo e toda esta parafernália que nega e rejeita o sacrifício de Cristo em pró dos benefícios, porque em pró da salvação, a salvação ninguém nos tira. Em João 10:27 diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente. Estão nas minhas mãos e das minhas mãos ninguém as arrebata. Ou seja, a certeza da salvação eterna está em Cristo. E o viver de forma bíblica, o poder desta salvação depende do conhecimento a quem Deus dá por intermédio do seu Espírito. Pois a minha salvação está em Cristo, nele começada e nele também completada. Filipenses 1:6 diz: estou plenamente certo que aquele que em vós começou a boa obra também há de completá-la. Fique atento. Creia em Cristo, como diz a Escritura, e fuja do sistema enfermo, mentiroso, teólogo com a sabedoria deste século que se reduz a nada. Creia que somos em Cristo salvos uma vez e salvos para sempre. Graça e paz.